tarde. Olá, Felipe. Bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, Felipe? É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai para o nosso quadro quais são os caminhos da reforma tributária aqui no Congresso, que já está em recesso, né? Eu estou aqui no Salão Verde, não tem nenhum movimento aqui atrás, é porque a turma, desde a semana passada, já entrou em recesso, depois ali da votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois é, e o pessoal saiu de recesso, mas mesmo assim, algumas questões ainda são encaminhadas, existe bastante discussão. Conta pra gente aí os destaques que você traz de Brasília e também, claro, com quem que vamos conversar hoje, quem que teremos aqui na nossa pauta no BMC Market, Eric. Pois é, Felipe, as atividades aqui estão paradas, mas a gente sabe que as conversas estão acontecendo, principalmente em torno aí da reforma tributária. A gente teve vários movimentos nesse final de semana e a gente vai trazer para o quadro de hoje, Felipe, o líder do Democratas, Efraim Filho. Ele participou daquela reunião que teve na semana passada aqui em Brasília, em que foi apresentado ali o texto, e a ideia é trazê-lo para ele colocar para todo mundo que nos acompanha um pouco de como ele está vendo a proposta, das reações das principais lideranças aqui na casa e quais vão ser os desdobramentos até essa votação. Então, o líder deve trazer um bom termômetro para a gente, Felipe, dos próximos passos com relação à reforma tributária. E, logicamente, que a gente também vai perguntar outros temas, porque até acontecer esse nosso quadro aqui, várias perguntas chegaram sobre outros assuntos que a gente também vai colocar para o líder, que tem aqui um trânsito muito grande dentro da casa. Ah, legal. Vamos ver se o deputado já está ok aqui para a gente conseguir começar esse nosso bate-papo, Eric. Se o pessoal puder me dar o ok aqui, aí a gente já conversa com o deputado. Muito boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Eric. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que acompanham as notícias. Para a gente é uma grande alegria estar participando. Na segunda-feira do recesso, mas não sem atividades, né? E já começamos hoje cedo, foi até bom para poder chegar aqui com notícias bem frescas e interessantes. Já fizemos uma videoconferência hoje pela manhã com a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, além de líder do Democratas, eu também presido a Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo da Câmara dos Deputados. Então, nos reunimos com o relator Celso Sabino, né, que trouxe aí as últimas avaliações, já até no pós-apresentação do relatório. Nos reunimos com a UNEX, a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços. Então, está ali as associações de supermercados, atacadistas e distribuidores, bares e restaurantes, as CDLs, as associações comerciais, material de construção, shopping centers, entre outros, né, que se elencam entre esses principais setores do comércio e serviço. Talvez seja, né, o ponto mais emblemático dessa avaliação inicial, porque é o setor que mais emprega, que mais paga tributo, porém é um setor que convive, né, com um desafio muito grande das alíquotas que estão sendo propostas, tanto na questão do imposto de renda à pessoa jurídica, quanto na CBS. Eu acho que é um pouco esse tema aí que o Edson vai explorar, e eu me coloco à inteira disposição para a gente trabalhar essa temática. Boa tarde, líder. Obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa segunda-feira. Eu vi que, pelo jeito, desde cedo, o senhor já está se encaminhando aí nas discussões em torno da proposta. Mas, antes da gente avançar nessa questão da CBS, na questão do serviço, que a gente vai, de fato, abordar para ter um termômetro aqui de como estão as conversas, passa um pouco para a gente como é que foi essa reunião da última terça-feira, qual foi o sentimento ali dentro da reunião que o senhor captou a partir da apresentação da proposta da reforma tributária, e o que o senhor pode trazer para a gente aí de bastidores dessa reunião que aconteceu ali semana passada, na terça-feira, em que foi apresentado esse relatório preliminar da reforma tributária do imposto de renda. Olha, Eric, a proposta ela foi, em regra, bem recebida.
tá? Porque havia, né, na proposta inicial do governo uma saravada de críticas, né? Existia muito ruído, muito atrito. Então, o relator ele usou, né, da estratégia de retirar do texto, né, uma grande parte que gerava muito complexidade para ser discutida a parte. Então, toda o regramento trazia questões sobre elisão fiscal, a parte de sonegação, mecanismos importantes, mas que na seu debate, a sua discussão junto, né, em conjunto com a mudança de regras tributárias, acabava gerando atritos em pontos polêmicos que não seriam, em tese, prioridade, ou seja, a gente já tem bastante experiência nesse debate. Para tratar só da reforma tributária, já é difícil obter consensos, e você trazendo toda uma questão de controle, né, e de regramento junto, isso dificultava. Então, o relator afastou isso para ser discutido num projeto apartado, né, no timing correto, se dedicou exatamente à questão das mudanças, né, a respeito do IRPJ e os seus efeitos colaterais, né, onde ganha e onde vai ter que compensar. Então, eu acho que é isso um pouco que se tratou. Mas sobre essa questão de bastidores, para a Câmara, especialmente para o Colégio de Líderes, a proposta do Celso Sabino significou uma evolução, significou um aperfeiçoamento, um passo adiante, né, nessa travessia, uma travessia que a gente sabe que é crítica, que não é simples, não é fácil, mas que a gente precisa evoluir, a gente precisa avançar. A gente vive já no pior modelo tributário do mundo. Então, para quem já vive no pior modelo tributário do mundo, não é difícil encontrar, né, uma alternativa para que signifique um avanço. Se puder ser o grande salto, a proposta ideal, ótimo. Mas 2 passos adiante já significa uma evolução. A gente tem que sair desse atoleiro onde a gente se encontra, tem que sair da inércia, né, um modelo que tem o simples e até o simples é confuso. Né? Então, imagina o modelo que é utilizado pela outra parte das empresas. Então, a percepção é positiva, nos dá a... Eu finalizaria aqui essa avaliação inicial com a frase do gênio da literatura, Ariano Suassuna, né, que é paraibano como eu. E Ariano Suassuna diz que as pessoas podem ser divididas entre os pessimistas, os otimistas e os realistas esperançosos. Então, eu me classifico nesse realista esperançoso. Sei que tem desafios, não é simples, mas o Congresso Nacional tem vontade de votar a matéria, quer votar, tem se debruçado sobre ela. A nossa dificuldade hoje não é de texto, não é de voto, é de texto. É encontrar qual é esse texto que consegue significar um ponto de equilíbrio entre os setores, né, indústria, agro e serviços, e também um equilíbrio para fora com os outros entes federativos, União, município e estados. Mas o Congresso em si quer avançar nesse tema, vai se esforçar. O presidente Arthur Lira está focado em tentar fazer essa costura para aprovação da reforma tributária, assim como aconteceu no passado, né, na reforma da Previdência e na própria reforma trabalhista, quando o papel do Congresso Nacional foi ser aliado e alinhado com as reformas estruturantes. Muito bom. E durante essa reunião de apresentação do relatório preliminar líder, houve alguma movimentação, alguma demanda por parte de alguma liderança que a gente deva ficar de olho, com possibilidade aí de novos ajustes na proposta? Houve alguma demanda específica de algum entre vocês que estavam nessa reunião com relação a mudanças? Olha, Eric, nesse primeiro momento foi de apresentação, a percepção de ser bem recebido. Imagino que os outros líderes fizeram assim como eu, né? Passamos a nossa consultoria técnica especializada, que é da melhor qualidade, né? Você já conheceu, inclusive, a assessoria técnica do Democratas está entre as mais preparadas para enfrentar esse tema.
Então, a gente tem feito um mix, né, da avaliação política com a avaliação técnica e tem sido essa a percepção de que é um substitutivo que significa uma evolução, que simplifica uma série, né, de temas que poderiam gerar problema, o velho bode na sala, né? Então, isso foi retirado para que a gente se dedique realmente aos temas, nesse caso, do IRPJ, e a percepção de que vai avançar. Do que eu tenho ouvido, né, e que já chegou a mim, hoje pela manhã foi um exemplo, é um pouco desse setor de serviços. Né? Por exemplo, setor de bares e restaurantes, a Abrazel, Associação Brasileira da Alimentação Fora do Lar, muito preocupado com uma das compensações, que é a questão do PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que aí mexe com a questão do ticket de refeição, do vale alimentação, da possibilidade de mudar isso para ser dado, né, ao funcionário em valor, ou seja, ser incorporado à sua remuneração. Isso para o setor é preocupante, porque, né, o dinheiro que vai para ser gasto em alimentação, ele tem um direcionamento certo. Então, são visões, né, de setores. O setor de bares e restaurantes colocou na mesa exatamente a questão de ter sido um dos segmentos mais afetados, né, é também um dos que mais empregam. Então, a gente tem um pouco de cuidado com essa calibragem aí na hora da definição. Sobre a ótica do investidor, líder, um grande ponto central dessa proposta estava em torno ali da questão da taxação dos fundos imobiliários. Nesse texto preliminar já não consta mais essa taxação, mas a gente sabe que tem ainda um vai e vem desse texto, tem ainda várias negociações e, como o senhor bem colocou, vai ser necessário fazer algumas compensações na medida que foram feitos os ajustes nessa proposta. Minha pergunta bastante objetiva para o senhor é a seguinte: existe alguma chance de voltar para o texto essa possibilidade de taxação dos fundos imobiliários? Não acredito, não vejo chance de retorno, porque os fundos imobiliários, eles gozam, né, na percepção nossa de cidadão e de parlamentar, de um papel importantíssimo hoje na retomada econômica, né? É um segmento do setor produtivo que emprega bastante, então há essa visão de não querer taxar um fundo que é para desenvolvimento, que é para produção, que é o fundo imobiliário. Então, a priori, a tendência é de não retorno, né, dessa taxação ao texto. Tá ótimo. O senhor mencionou também, em alguns momentos da fala inicial, a respeito aí dessa mudança que teve no imposto de renda das empresas, no imposto de renda da pessoa jurídica. Vai ser reduzido ali de 12,5% para 2,5% até 2023. Houve uma reação, líder, muito forte no dia seguinte também, da turma dos estados, da Concefaz, o Conselho Nacional da Fazenda, que é representado por secretários de Fazenda dos estados. Houve reação também muito forte da turma da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo o seguinte: a queda de arrecadação que isso vai gerar, que o cálculo hoje é em torno de 30 bi, vai impactar diretamente os cofres dos estados e dos municípios. O senhor acredita que vai ter alguma mudança nesse sentido? O senhor acredita que a pressão que vai ser feita dos estados aqui dentro da casa e dos municípios aqui dentro da casa pode, então, ser um ponto onde haverá mudança no texto? E aí eu acho que se soma também com essa análise que você colocou com o setor de serviço, porque eu acho que conversa justamente nesse ponto. O senhor acredita em mudanças nessa tabela que já foi apresentada? E o que seria, então, o melhor cenário dentro do contexto estadual, municipal e setorial, como você colocou para a gente? Olha, a mudança no IRPJ, ela vem com base numa leitura de contexto de que é para prestigiar quem produz, né? Prestigiar o reinvestimento nas empresas e desestimular a distribuição de dividendos. É isso que todo mundo compreende. Qual é o efeito colateral dessa medida? Você se reportou. A parte do imposto de renda, né,
o arrecadado com o imposto de renda, ele é distribuído para estados e municípios através dos fundos de participação, o FPE e o FPM. E, principalmente no cenário das menores cidades, essa transferência ela compõe a principal receita, né, desses municípios, que não dispõem de parque industrial e nem uma grande ou uma outra grande fonte de receita. Então, é sim uma preocupação para tentar se encontrar um ponto de calibragem. Se perde 30 bi, mas vai ter compensação aonde? Aonde a arrecadação aumenta. E no frigir dos ovos, a União Federal vai acabar tendo que também se responsabilizar por uma parte dessa compensação. De repente, também não se pode fazer, né, a caridade com chapéu alheio. Abrir o percentual exatamente naquilo que é dividido com estados e municípios, em outros tipos de impostos, que a renda e a arrecadação é exclusiva do governo federal, o governo federal não teve, talvez, a mesma benevolência. Então, pode ser, sim, que se encontre, não necessariamente uma mudança nesse texto, mas encontrar uma forma de compensação para recompor os percentuais de FPE e de FPM para estados e municípios. Uma das formas de compensação, mas aí englobando toda a proposta, não especificamente o FPE e o FPM, é justamente a questão dos dividendos. Tem aquela previsão de taxação de 20% dos dividendos. Você acredita que esse percentual possa ser aumentado? E dentro dessa mesma pergunta, líder, o Celso Sabino, que é o relator da proposta, já começou a sinalizar também a possibilidade de fazer um escalonamento nessa cobrança de 20%. O que isso significa? Não vai ser cobrado de uma vez só esses 20%, mas vai ter uma escadinha até que se chegue a esse percentual de 20%. Como é que estão essas conversas com relação à fixação desse percentual, que serviria para compensar, e também esse ponto de escalonamento? Dentro dessa conta dos 30 bi, já está o que se espera arrecadar com essa compensação, né? 30 bi é a diferença entre o que você vai perder de arrecadação com o IRPJ, né, menor, e o que você vai compensar com a chegada da taxação dos lucros e dividendos. A medida proposta pelo Celso Sabino, do escalonamento, ela ainda não está escrita, né, ela ainda não faz parte do texto, ela é uma ideia que está sendo discutida, amadurecida, é socialmente justa, né, é solidária, você mudaria também, né, a questão dos 20 mil de quem paga, né, para R$ 2.500 de quem recebe. Então, você, em tese, é uma outra forma de posicionar o tema e deixando de olhar para quem vai pagar e passando a olhar para quem vai receber. Então, ela se vier assim, seria socialmente mais justa, mas ela tem que ser analisada dentro do contexto da obra, porque o governo tem exigido, e é natural, e para tudo que você vai abrir, você tem de compensar. Então, se a proposta originária traz 20% e o relator quer fazer um escalonamento, que seria socialmente mais justo, mas você também vai ter perdas com esse escalonamento. E como você compensaria já essas novas perdas, né, dentro do contexto? Fica aí, né, o desafio de amadurecer para ver se encontramos uma alternativa, senão a tendência vai ser permanecer a regra que existe hoje. E com relação ao teto do pagamento de dividendos, também se falou, o Sabino colocou na semana passada no texto, que existiria ali um teto a partir de R$20 mil por mês. Quem tiver lucro de R$20 mil por mês, para baixo não precisa, então, ser taxado com relação à questão dos dividendos. Ele já mudou o discurso um pouco também nos últimos dias, de que esse teto cairia de R$20 mil por mês para R$2,5 mil por mês. Como é que está essa questão aí do teto e qual seria, na sua avaliação, o melhor cenário para esse tipo de limite de não pagamento dessa taxação? Vamos lá, eu acabei até na resposta anterior atropelando um pouco a temática, né? Fizemos uma conjunção aí desses dois prismas, né? O prisma do olhar de quem paga e de quem recebe,
e também a questão do teto. Na questão do teto se aplica essa mesma lógica, né? Você seria socialmente mais justo, né? Você olhar por quem recebe acima de R$ 2.500, que passaria a ser taxado, e não olhar pela empresa, pelo lucro que ela tem, né? Isso, principalmente para o mercado, né, é muito interessante, porque como existe uma, uma diversidade muito grande, né, de investidores, de acionistas, é claro que quando você vai distribuir um lucro, com certeza vai dar acima de R$ 20.000, mas muitas vezes o que a pessoa recebe, né, para si, acaba sendo abaixo daquele teto de 2.500. Então, ela não teria essa taxação. Então, a minha visão, volto a dizer, é que é socialmente justo, a visão de que é uma prática que tem que ser compensada, né? Tem que se ter a compensação para que a gente possa avançar. É uma medida solidária? Ela é bem-vinda? Mas ela também gera perda de arrecadação e precisaria ser compensada. Eu particularmente, prefiro essa segunda tese, mas ainda não está no texto. O que está no texto é o teto de R$ 20.000, e é com ele, por enquanto, que nós estamos trabalhando. Antes da gente avançar, o que você pode trazer aí dessa conversa que você teve com o relator da proposta mais cedo? Ele sinalizou novas mudanças, ele já sinalizou um acordo com o setor que você tem representado aqui na Câmara, pela frente parlamentar. O que você pode trazer de novidades dessa conversa que você teve antes de entrar aqui com a gente? Olha, Eric, não, o Celso, primeiro, ele é amigo, temos convivido bem aí nesse mandato. O papel de líder, né, que a gente exerce acaba também trazendo um contato muito próximo aí nas rodas, né, de colégio de líderes. O que eu vejo, e eu acho que isso é mais importante no macro do que no micro, né, do que na questão pontual. O Celso tem sido um relator de mente aberta, né, está para convencer e ser convencido. Ele está muito seguro das suas convicções, mas aberto a escutar. E eu, inclusive, falei isso hoje na minha participação que tive junto com ele, tá? Eu estava moderando, né, o encontro, e falei, dizendo que, claro, o nosso papel enquanto agente político é liderar o processo de transformação, é aprovar essas reformas. Porém, é preciso ter a mão estendida para quem vivencia isso na pele. Quem tem a expertise do dia a dia, do cotidiano, é quem está lá na ponta. É o setor, no caso de bares e restaurantes, um exemplo. É ele quem vai poder me dizer se aquela regra, que às vezes nós pensamos que é uma solução, pode ser um problema. Por isso que o setor trouxe, por exemplo, a questão do PAT, né, a questão do programa de alimentação ao trabalhador, que hoje compõe, né, uma certa redução de despesas para as empresas. Então, como isso se aplica? Aos olhos, vou trazer esse caso concreto aqui para ilustrar, aos olhos do trabalhador, talvez seja melhor você receber aquele recurso em grana, né? Incorpora ao salário e ele usa como quiser, mas aí você desestabiliza toda uma cadeia. Então, olhando pelo olhar do setor produtivo, que está precisando ter uma retomada econômica nesse momento, você tem que saber se essa regra seria socialmente justa, né, para essa retomada. Então, aqui eu estou posicionando quais foram pontos, o relator ficou de analisar, ficou de avaliar como é que isso pode avançar. Então, o que eu vi foi um relator preocupado, aberto, mas muito convicto e pronto aí para avançar. Sabe que tem que arredondar a bola, né, em algum momento, não dá para ficar com a bola quadrada com todos os setores. E volto a insistir, o setor de comércio e serviços é quem mais emprega no Brasil, então precisa, sim, ter um olhar diferenciado sob essa ótica, e a gente tem conversado. Eu acho que, nós temos um relator aí entusiasmado, e eu, como realista esperançoso, quem sabe aí a gente avança nesse calendário de votações para surpreender aí até muita gente que acha que está difícil de avançar. Você deixou a bola quicando e eu vou chutar. Com relação ao calendário, a gente tem recesso até o dia 31 aqui de julho,
retoma as atividades em agosto. No seu cenário, qual seria a data de votação dessa reforma tributária do imposto de renda aqui na Câmara dos Deputados? Olha, eu estou no 4º mandato, né? Já é bastante tempo. Tem gente que fala que a gente parece o Uber, né? A cara é de novo, mas a quilometragem é rodada. Então, a gente sabe que essas discussões sobre reforma política, reforma tributária sempre foram muito trincadas. Mas a minha percepção que aí é realista. Eu me vejo diante do momento mais maduro e mais propício, tá certo, para se aprovar uma reforma tributária. O Congresso tem hoje um grau de independência maior do que no passado, inclusive diante de governadores de estado e de municípios, né? Então, você não tem hoje mais bancada, com todo o protagonismo que o Congresso recebeu nos últimos anos. Um dos efeitos colaterais foi esse, já não há mais aquela ascendência tão grande dos governadores sobre as bancadas. Então, há no Congresso Nacional um sentimento de avançar, mesmo com alguma resistência, né, dos estados, que sempre foi um dos maiores entraves, e compreensível, né, ninguém quer entrar no escuro, né, sem saber onde está pisando, quando se fala de perda ou não de arrecadação. Então, o medo, o receio, a hesitação de governadores e de estados sempre foi uma trava muito forte para que as reformas tributárias não avançassem no passado, e acho que essa trava hoje tem um peso ponderado menor e que, volto a dizer, o grande desafio nosso é encontrar um texto, aquele texto que agrada a casa e que a gente entende que significa uma evolução. Se encontrando esse texto e ele está sendo trabalhado, a gente poderá votar sim. Eu acho que a gente retoma os trabalhos em agosto. Você terá ali na primeira semana um foco na reforma política, né, por conta de prazo, de time. Então, talvez as 2 primeiras semanas o tema da reforma política seja prioridade, e acho que na segunda quinzena de agosto a reforma tributária volta para a vitrine. Não quer dizer que vai ficar parada, né? Esses primeiros 15 dias de agosto, como esses 15 dias agora de julho, é tempo de amadurecimento, é tempo de discussão, e eu acho que ela pode voltar com força aí na última semana de agosto, podendo, inclusive, ser votada. Há de se lembrar que, diferente de outras propostas de reforma tributária, essa não é PEC, não é proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela tem uma tramitação bem mais simples, é projeto de lei ordinária, ou seja, ele precisa da maioria simples, é a metade mais um de quem votar, não é nem maioria qualificada, ou seja, dos presentes é a metade mais um, desde que passe 257, logicamente, tá certo? Então, que é a metade da casa. Então, é um projeto mais simples, não tem 2 turnos, né? Vocês que acompanham sabem que as emendas à Constituição precisam ser aprovadas em 2 turnos, quórum qualificado de 3/5 da casa, 308 votos, e essa não. Então, se encontrar um texto que agregue a maioria da casa, ele será aprovado, e final de agosto, começo de setembro ali é o time que eu traria para isso. Muito bom, gente. E aí Pode vai ao anotar Senado, aí, né? E em aí vai ao setembro. Senado. Isso. E se tiver mudança, retorna para a Câmara. Gente, já pode ir anotando aí. Início de setembro, se não votar, a gente volta a cobrar aqui do líder Faim. E eu vou avançar aqui na questão da reforma tributária, porque tem outro tema, líder, não é só essa questão do imposto de renda. Tem a primeira fase, a famosa CBS, que é aquela unificação do PIS e COFINS. Essa proposta ficou para 5º plano, líder. Parece que essa proposta não tem ganhado tração aqui dentro da casa. O foco tem sido só nessa questão do imposto de renda, e a CBS ali está meio que patinando. É isso que tem acontecido, e quais são suas perspectivas de avanço com relação a essa proposta em especial da CBS? Olha, a CBS ela é um tema que interessa, sim, é um tema que é o imposto sobre consumo, então é o outro pilar, né, dessa discussão da reforma tributária. Você tem o imposto de renda, por um lado,
e os impostos sobre o consumo do outro. O relator, que é o Luiz Carlos Mota, é mais discreto, né, está se debruçando sobre o tema. Então, e eu acho que é até bom na casa você ter as coisas caminhando em sequência, né? Dá para caminhar em paralelo, mas não uma atropelando a outra. Então, nós vamos estar focados nesse debate e acho que ele virá a tempo. Até porque não dá para você fazer uma coisa fatiada, né, longe da outra. Você tem de trazer os dois temas em sequência. Não dá para a gente olhar o imposto de renda, falando inclusive sobre a ótica das empresas, olhar para as mudanças, né, nas regras, no ordenamento jurídico sobre o imposto de renda e esquecer do que é que vai acontecer, né, no imposto sobre consumo. Então, isso tem que ser par e passo e nós vamos estar trabalhando os dois temas.